Oi, besties, eu sou Lana Rico, sua youtuber favorita, sua Bratz favorita e, é claro, a sua melhor amiga. E bom, amigas, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre manifestar e assumir corpo dos sonhos. E assim, eu já tô devendo esse vídeo já faz um tempo, porque eu cheguei a trazer no meu antigo canal, só que, tipo assim, faz muito tempo. E minha visão de corpo dos sonhos mudou muito nesse meio tempo, então, consequentemente, meu corpo mudou, minha manifestação mudou, né? Enfim, vou explicar tudo. Bom, vamos começar do começo, que eu vou contar desde a primeira vez até agora e anyways. Quando eu comecei, tipo, quando eu conheci a lei da suposição, a primeira coisa que eu quis manifestar foi o meu corpo. Só que nesse meio tempo também eu tava passando por transtorno alimentar. E, tipo, era uma coisa que primeiro começou leve e foi se intensificando. Pensei, vou usar a lei ao meu favor. Eu não vou entrar muito no tópico do TA, porque é uma coisa um pouco... Eu não sei, eu não sinto que tenha necessidade de falar. Foi um momento muito difícil, eu não sei se tem alguma coisa que possa agregar. Mas, enfim, o meu problema especificamente era com a comida. Eu desenvolvi um certo pavor por comida. Então, eu era muito extrema nessa coisa. E aí eu comecei a usar o efeito placebo. Pra quem não sabe, o efeito placebo é uma ação que não necessariamente vai gerar uma reação, mas gera por fatores psicológicos. Basicamente, eu assumia que, tipo, toda comida que eu como vai fazer bem pro meu corpo, vai me deixar mais bonita, mais gostosa e vai fazer eu ter o meu corpo dos sonhos. E nessa época, eu fiz, tipo, a coisa que eu mais fazia era efeito placebo. E, tipo, quando eu lembrava, eu afirmava, tipo, eu tenho meu corpo dos sonhos. E o seu subconsciente sabe exatamente como é o seu corpo dos sonhos, então você não precisa, tipo, especificar, sabe? E aí, enfim, nessa época foi essa a história. Só que, claramente, com o passar do tempo, a minha concepção, né, minha visão de corpo dos sonhos mudou muito. E hoje em dia já é uma coisa mais BBL, entendeu? Uma coisa mais Kardashian. Antes não era tanto. E, tipo, eu salvava a referência, era mais magro assim, né? Enfim. E aí, gente, não tem muito segredo, porque as pessoas, tipo, acham que é uma coisa muito mirabolante. Só que eu sempre assumo que eu tenho meu corpo dos sonhos. Então, mesmo que a minha visão de corpo dos sonhos mudar, eu assumo todos os dias, entendeu? Eu olho pro meu corpo e eu falo, eu tenho meu corpo dos sonhos. Então, meio que automaticamente eu tô assumindo qualquer corpo que eu queira, sabe? Sobre efeito placebo, eu vou entrar um pouco nesse tópico porque é uma coisa que me perguntam muito e eu não tenho vídeo nesse canal ainda falando sobre, então a gente já fala nesse. Que vocês sabem que eu vou matando os assuntos nesse canal. Como eu disse, efeito placebo é uma ação, né, que não necessariamente gera uma reação, mas essa reação é feita por fatores psicológicos. E aí, existem, por exemplo, os remédios, né, de efeito placebo. Tipo, o paciente toma achando que aquele remédio tem realmente ali propriedades, whatever, que vão curar o que ele tem. Só que, tipo, não tem, entendeu? É um placebo. A pessoa toma, só que ela acredita que aquilo vai mudar, então aquilo muda. E, inclusive, eu fiz isso pro meu cabelo, né? Meu cabelo cresce bem rápido, como vocês percebem. Eu tinha cortado meu cabelo bem curtinho. Tava até aqui. E eu sempre fiz isso. Eu lembro que quando eu manifestei... Quando eu comecei a manifestar o meu crescimento capilar, sempre que eu tava tomando banho, lavando cabelo assim, eu fazia sempre uma massagem que eu tinha visto no TikTok. E aí, nesse momento, eu ficava afirmando, eu ficava falando, toda vez que eu lavo meu cabelo cresce não sei quantos centímetros. E... Porque, gente, meu cabelo tava bem curtinho, eu tava com uma franja. E eu tava louca, assim, pra ter um cabelão. E hoje em dia eu corto e ele cresce muito rápido, gente. Tanto que, assim, eu pinto meu cabelo de preto, pra quem não sabe. E... minha raiz cresce muito, muito, muito rápido. Então, eu gosto muito de efeito placebo. E como fazer, né? Basicamente, você escolhe uma ação do seu dia a dia. Por exemplo, vou me hidratar meu corpo. Aí você assume, você afirma enquanto você tá fazendo isso. Eu fazia assim, né? Enquanto eu tava fazendo. E eu ficava tipo, não, toda vez que eu hidrato meu corpo, sei lá, eu ganho mais dinheiro. Não precisa ter a ver uma coisa com a outra. Mas aí toda vez que você fazer aquela ação, você já tá, tipo, impregnando no seu subconsciente que toda vez que você fizer aquilo, tal reação é feita. E é muito foda. Eu curto muito efeito placebo. Hoje em dia eu não tô usando tanto porque eu honestamente esqueço. Mas isso, por exemplo, do meu cabelo crescer,
de toda a comida que eu comer, manter o meu corpo dos sonhos. É uma coisa que eu fiz, tipo, muito assim, nessas fases que eu estava mais focada em manifestar isso. Então, até hoje, eu tenho resultado disso. Entende que quando você assume uma coisa, a partir do momento que você vai vendo evidências dessa coisa e, tipo, você já tá assumindo, enfim, fica natural. Então, não é uma coisa que soa forçado, sabe? E aí eu recebi muitos comentários no TikTok nos últimos tempos de como eu manifestei meu corpo e pediram muito pra eu trazer um vídeo aqui contando e tudo mais. Mas, gente, não tem muito segredo. Eu simplesmente assumo o meu corpo, entendeu? E eu gosto de ouvir Subliminal, não é obrigatório você ouvir Subliminal, mas eu escuto particularmente, né? A Subliminal BBL, o efeito BBL do meu canal de Subliminal, tá linkado nesse canal. Meu canal de Subliminal, se você entrar na minha página principal, vai aparecer lá, Spiritual Prats. E tinha no meu canal antigo essa Subliminal também, mas eu fiz uma versão mais forçada pro canal novo. E, gente, essa Subliminal é maravilhosa. E eu gosto de ouvir durante a noite. Então eu deixo durante a noite ou em momentos que eu tô suave. E, tipo, é uma coisa que é isso que eu quero que vocês entendam. Já está normal pra minha cabeça o fato de que eu tenho meu corpo de sonhos. Eu assumi e hoje já é normal, já é uma coisa que é real pra mim. E por que que eu tô trazendo isso? Tem muitas crenças na nossa vida que a gente vê como naturalidade, a gente vê como verdade absoluta. Tipo, por exemplo, você assumir que todo homem que você se envolve tem uma sogra ruim. Vou dar o exemplo da sogra de novo. Eu não tô muito criativa pra exemplo, gente. Você assume que todo homem que você se envolve tem uma sogra insuportável que te odeia. Só que, tipo assim, aquilo, você já viu tantas evidências daquilo, que aquilo é o normal pra você. Só que isso não é uma verdade absoluta, porque não existe nenhuma coisa, ainda mais no 3D, que seja uma verdade absoluta. Só tá projetando a sua consciência. Então, é natural pra você, é normal, você sente, tipo, a vida é assim, né? Fazer o quê? Comigo funciona assim. Mas não é muito bem isso. E quando você atinge isso com a sua manifestação, que é o foda, sabe? De, tipo, hoje em dia eu sei que meu cabelo cresce muito, porque eu assumi que meu cabelo cresce muito e hoje em dia, tipo, eu vejo evidências. Então, pra mim, é uma coisa tão natural quanto uma pessoa falar, ai, toda sogra que eu tenho é chata. Virou uma crença na minha cabeça com essa mesma naturalidade, sacou? Novamente, eu entro aqui falando que você não precisa acreditar. Quando eu, por exemplo, manifestei o crescimento capilar no meu corpo, eu não acreditava, gente. Eu tava lidando com problemas com o meu corpo. Eu tava odiando o meu corpo. Não tava conseguindo comer. Eu tava fazendo isso pra conseguir comer, pra vocês terem ideia. Meu cabelo tava aqui. Como que eu ia acreditar que meu cabelo tava grande? Entendeu? Mas eu assumi a identidade. Na minha cabeça, naquele momento, eu era a Luana que tinha o corpo que queria e o cabelo grande. Eu não tava focando em ver no 3D se eu tinha ou não, porque na minha cabeça era como se eu vestisse a identidade. Você vai literalmente vestir a identidade de que você já tem, ou de que você já é. Então eu vesti esse personagem de que eu já tinha o meu corpo dos sonhos. Como, por exemplo, um alter ego. Quando você coloca o seu alter ego em ação, né? Que você, tipo, assume a identidade dele, é exatamente isso que você faz com a sua manifestação. Pra mim, manifestação é muito sobre identidade. Pra mim fica muito mais fácil entender e explicar como identidade, né? Porque, assim, existem multi-realidades acontecendo exatamente em todo o tempo. Ao mesmo tempo, quer dizer. Que a única coisa que existe é o agora, né? Então, você literalmente acessa a identidade que já tem aquilo que você quer. E é tipo um salto quântico, gente. Manifestação é tipo um salto quântico. Por isso, circunstâncias não importam e whatever. Então, eu, tipo, peguei, tá? Nessa realidade eu tenho o meu corpo que eu quero. Então, eu assumi a identidade dela. Não é que eu acreditava, que eu tinha fé, que eu tinha meu corpo dos sonhos. Eu simplesmente vesti uma nova identidade de que eu já tinha. E pra mim foi muito bom, tanto que com isso eu consegui... Porque eu consegui curar o meu TA, segundo que eu tanto manifestei naquela época, tanto hoje em dia, sabe? Eu queria trazer um outro tópico aqui nesse vídeo, porque eu fiz um vídeo hoje pro TikTok e aí comentaram sobre isso, então a gente aproveita e fala, amores. Falaram que Neville falava muito sobre sentimento, né, no sentido emocional, o que não é verdade. Você não precisa sentir alguma coisa pra você manifestar, tá? Porque, vamos por tópicos. Primeiramente, o Neville, ele tem até uma frase em que ele fala que quando ele fala de sentimento, ele não tá se referindo. Eu vou deixar a frase aí pra não falar bosta, porque eu não sei de cor. Mas quando o Neville, ele fala de
sentimento, ele tá falando da consciência de você já ter aquilo. É você entrar no estado de que você já tem aquilo. Você vestir a identidade de quem já tem aquilo. Independente de como são faladas as palavras, eu levo sempre ao mesmo lugar, sabe? Você não precisa sentir no emocional. E isso é um papo muito lei da atração. Eu lembro que quando eu estava lei da atração, falavam sempre, ai, tem que elevar a sua frequência vibracional pra manifestar. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Frequência vibracional, se você quer elevar, ótimo, você vai se sentir bem. Mas isso não tem nenhuma mínima relação com manifestação. A manifestação, ela é feita através da consciência, não do nosso emocional. Entendo que na lei da atração isso possa fazer sentido, mas pra mim não faz. Então, trazer esse mesmo discurso de emoção pra lei da exposição também não faz sentido algum. Porque, falando agora pra vocês, tá? Das coisas que eu manifestei. Por exemplo, que eu contei no vídeo do SATS. Quando eu fiz o SATS, eu tava fazendo a formação e eu estava puta. Eu não tava acreditando, eu não tava sentindo nada. A única coisa que eu tava sentindo era raiva e tristeza, entendeu? Eu tava puta. E eu fiz a afirmação e acordei com a ligação da pessoa. Sobre o silicone, por exemplo, aconteceu uma situação parecida, né? Na verdade, todas as minhas manifestações eu não uso o sentimento pra manifestar. Tipo assim, se eu estiver com raiva, eu vou manifestar com raiva. Se eu estiver feliz, vou manifestar feliz. Não é uma coisa que interfere nas minhas manifestações, sabe? Eu não senti a emoção, a gratidão de ter o silicone, porque ali no 3D eu não tinha. E é normal pra muitas pessoas não conseguirem acreditar e sentir sem ver evidência no 3D. Isso vai muito, muito de pessoa pra pessoa, de cabeça pra cabeça, sabe? Então assim, eu não estava sentindo nenhuma emoção por ter colocado o silicone. Eu simplesmente troquei a identidade na cabeça pra identidade onde eu já tinha o dinheiro pra colocar o silicone, porque eu tava manifestando especificamente o dinheiro. Então eu tipo fiz, não, eu tenho essa quantia na minha conta. Eu não tava acreditando, mas eu tenho, entendeu? Eu estava assumindo a identidade, nem acreditando e nem envolvendo emoção. Então, eu tinha recebido esse comentário e eu entendo que pra muitas pessoas, a pessoa pode querer achar que a emoção interfere, mas não interfere. Se você assume que interfere, aí sim interfere. E tem até uma leve teoria sobre isso, né? Que a lei da atração, ela sim funciona, porque você assume que ela funciona. Na minha concepção, a lei da suposição é a base de tudo. Tudo que você assume como real é. Isso explica pessoas, por exemplo, terem experiências diferentes com religiões diferentes e terem experiências espirituais, né? Então, e explica também o fato de pessoas falarem, não, mas só quando eu elevei a minha vibração eu consegui manifestar. Se você assume que você precisa elevar a sua vibração pra manifestar, que você precisa estar numa emoção ideal, isso vai acontecer. Porque o que a gente envolve quando a gente tá manifestando é a nossa consciência e não o nosso emocional. A nossa emoção não tem nada a ver com isso, tá? Ele vai fazer o que é o nosso corpo se sentir bem, se sentir mal, mas com as coisas que a gente vê ao nosso redor, com as experiências que a gente vive, o nosso emocional realmente não tem nada a ver. O que tem é a nossa consciência que tá sendo projetada em absolutamente tudo. Então, sobre emoção, queria falar isso. Sobre o meu corpo, eu acho que já deu pra entender bem. Não vou enrolar muito. Basicamente, eu assumi, gente, eu gosto de fazer afirmação robótica também. Então, quando eu tô assim, sem nada pra fazer, eu pego e faço uns 10 minutos de afirmação robótica, porque eu quero, você não precisa, tá bom? Só o fato de você assumir o seu corpo de sonhos, que você já tem, assumir a sua identidade de que já tem aquele corpo, é o suficiente. E como eu repeti tanto na minha cabeça, tipo, tanto fazendo afirmação quando eu lembrava, ou visualizando, independente dos meios, eu coloquei tanto na minha cabeça que eu já tinha meu corpo dos sonhos, que não importasse o que eu comesse, eu ia manter o meu corpo dos sonhos. Isso se manifestou. E, inclusive, não me orgulho de falar disso, porque eu quero, sim, cuidar mais do meu corpo físico, né? Mas eu sou uma pessoa que não tem uma alimentação boa. Tipo assim, eu como muito doce, eu como muito salgadinho. Gente, eu fico o dia todo, entendeu? O refrigerante, tananana. E o meu corpo é exatamente o corpo que eu quero. Ai, explique com a lógica. Não sei, a lógica não funciona na minha vida. Eu como. E, gente, o meu corpo, ele fica exatamente como eu quero. E a cada dia ele fica mais e mais, tipo, semelhante ao meu ideal. É bizarro. Uma coisa que eu quero que vocês entendam sobre corpo, porque tem muita gente que pergunta, né? Ah, Lua, então eu preciso ir pra academia? Lua, se eu for pra academia, intensifica meus resultados? Lua, eu preciso fazer uma dieta? Vamos para os tópicos.
Essa questão de academia, dieta, é coisa de 3D, certo? Tipo assim, que você precisa mover o seu corpo no físico, que calorias existem. Mas aqui a gente não tá trabalhando com 3D. A gente tá mudando a nossa consciência de realidade. A gente tá selecionando ali a identidade que a gente quer, o personagem, né? Então nada disso interfere. Circunstâncias não importam, porque tudo aqui tá sendo projetado. Se você acredita, se você assume que só é possível fazer uma mudança física no seu corpo através de dieta, de alimentação saudável, isso vai se projetar. Eu gosto de academia intensificar resultado. Gente, nada do 3D tem poder de intensificar ou não seus resultados, tá? O plano físico, ele continua sendo uma projeção da sua consciência. Então, até a academia que você vai é uma projeção da sua consciência. Mas, se você quer fazer academia, se você gosta, se você quer, faça. Eu sou super a favor, tá, gente? Apesar de eu não fazer, eu sou super a favor da gente cuidar do nosso corpo. A gente tem que ver o nosso corpo como um templo, sabe? Eu gosto de fazer um autocuidado, um skincare. Mesmo assumindo que meu corpo tá sempre do jeito que eu quero, eu gosto de ter esse cuidado e esse carinho por mim. Então, eu nunca vou falar pra vocês, não façam academia, não se alimentem bem. Eu acho que isso é muito bom. Por exemplo, eu não me alimento muito bem, mas quando eu me alimento bem, eu sinto sim uma diferença no meu corpo. Quando eu alimento coisas mais... Quando eu me alimento de coisas mais naturais, por exemplo. Isso é uma coisa minha também. Se você quiser meter o foda-se, meta o foda-se. Mas eu sou a favor, sim, de cuidar do corpo. Porque eu sinto que isso impacta muito nossa autoestima também. E a forma com que a gente se vê. Mas nada pode intensificar ou diminuir a velocidade da sua manifestação. Porque a sua manifestação não é uma encomenda. É uma coisa que a partir do momento que você assume porque só existe o agora e manifestação é instantânea. Então, enfim, uma coisa que eu ia falar pra vocês, que eu cheguei a falar no outro canal, mas de qualquer forma, eu ia trazer isso no vídeo do inconsciente coletivo, que eu tô louca pra gravar, mas não sei quando vai sair. Toda vez que alguém vier dropar essas crenças em você, ou até mesmo que você se pegar pensando, tipo, nossa, eu preciso fazer isso pra ter o meu corpo dos sonhos, eu quero que você afirme na sua cabeça: eu sou a exceção. Foi assim que eu consegui, tipo, meio que me retirar de muitos pensamentos do inconsciente coletivo. Tipo, não, você só consegue isso se você fizer isso. Eu sou a exceção. Eu sou a exceção. Gente, juro, é muito gostoso fazer essa afirmação, porque eu recebo muita mensagem de gente, tipo, Lua, poxa, às vezes eu tentei falar com uma amiga minha sobre manifestação, ou às vezes nem falei sobre manifestação, mas ela veio opinar, né, sobre alguma coisa da minha vida. E eu não sei como lidar, sabe? Gente, não dê poder mais pros outros do que pra você. Eu até falei isso num vídeo. Acredita em você mais do que você acredita nos outros. Isso é essencial. Mas assim, sempre que alguém vier dropar as crenças limitantes da pessoa, só afirma: eu sou exceção. Todo esse papo acontece na sua vida? Ok, eu sou exceção. Não precisa falar pra pessoa, né? Obviamente. Mas você afirma mentalmente. É isso, amigas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Minhas redes sociais estão todas aqui na tela. Eu tenho um guia também sobre a lei da suposição. O link tá na descrição. Além do guia, tem um workbook pra analisar e redefinir suas crenças. Tem subliminal exclusivas, tem meditação, auto-hipnose. Então, assim, muito conteúdo pra vocês. O link tá na descrição. E é isso. Amo vocês. Obrigada por estarem aqui hoje. É sempre uma honra ter vocês aqui. Beijo.